Meus queridos, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos hoje para mais uma meditação, dando continuidade, meus amados, as características dos servos obedientes ao Senhor. Glória a Deus. Já gravamos sobre a humildade, sobre a obediência, meus amados. Vamos para a terceira qualidade que observa a palavra do Senhor. É o servo fiel, a fidelidade. Tanto de nós como para com Deus, como de Deus para conosco. E para nós começarmos, meus amados, esta meditação, a fidelidade, meus amados, é uma parte muito maravilhosa que nós devemos sempre estar atentos. Por quê? Para ter essa fidelidade, nós temos que ter uma confiança e honestidade verdadeira para tanto com nós, com Deus, e para com nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor, como para com todo mundo. Quem é fiel é verdadeiro, certo? Quem é fiel é honesto. Quem é fiel, ele inspira confiança das outras pessoas. Glória a Deus. Dizer, meus amados, que Deus é fiel, significa dizer que Ele nunca voltará atrás em sua promessa. Isso é uma verdade. Suas palavras são sempre verdadeiras. Mesmo que nós venhamos a falhar e a mudar, Ele continua o mesmo. Portanto, é uma das qualidades que nós devemos ver e saber. Que nós somos falhos, somos pecadores, mas Deus, mesmo com as nossas fraquezas, Ele continua fiel. E para continuar falando sobre fidelidade, meus amados, benignidade, como queira chamar, e o amor de Cristo, nós vamos ler o Salmo, 2 versículos do Salmo 117, e vamos ler alguns versículos do Salmo 118, glória a Deus, aonde nós vamos ver aqui muitas maravilhas que Deus fala, e vamos ir para a Bíblia Sagrada, para alguns textos dela, aonde fala sobre fidelidade. Diz assim, o convite à adoração, 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louva todos os povos. Versículo 2 diz, porque a sua fidelidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. O louvor ao Senhor, meus amados, não é simplesmente só de abrir a boca e cantar. O louvor do Senhor é nós santificar também a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa família, tudo que nós fazemos, que não implica em nós dar mau testemunho, nós estamos louvando o Senhor. Todo bom testemunho, nós estamos confirmando que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso. Agora nós vamos para o capítulo 118, onde vamos ler alguns versículos bíblicos. Começando pelo versículo número 1 até o 8. Diz assim o primeiro versículo do 118, assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre. Diga agora, ó Israel, que a sua fidelidade dura para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, que a sua fidelidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua fidelidade dura para sempre. Versículo 5 diz assim, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar espaçoso. Que é tipo dizer, o Senhor me tirou da provação e me botou em um descanso. O versículo 7 diz assim, o Senhor está comigo, com aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprindo o meu desejo sempre os que me aborrecem. Meus amados, esse versículo número 7 é muito maravilhoso, né? Que ele diz que além do Senhor nos abençoar, nos fazer o bem de todas as maneiras, até as pessoas que andam conosco
e nos ajudam, também recebe da bênção do Senhor. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Glória a Deus. Versículo 14, meus irmãos. O Senhor é a minha força e o meu canto, e se faz a minha salvação. Glória a Deus. O 17. Não morrerei, mas verei, e contareis as obras do Senhor. Uma certeza muito grande que nós temos, que nós não morreremos e contaremos as obras do Senhor. Glória a Deus. O 19 assim: abriu-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. O 20. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. A porta do Senhor. O salmista estava falando aqui, meus amados. Aqui dessa aqui, esta é a porta do Senhor. Os justos entrarão. Aqui já é se referindo a Cristo. Glória a Deus. O 21. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Da pedra da esquina. E assim o 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. E o 23. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilha e aos nossos olhos. Glória a Deus. E este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremos nele. Glória a Deus. Versículo 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e fiel, porque a sua fidelidade dura para sempre. Este, meus amados, é o Salmo 118, um salmo de louvor ao Senhor, a qual, meus amados, nós devemos sempre prestar atenção na palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, este é um salmo muito maravilhoso. Glória a Deus. No Salmo 119, meus amados, no versículo 30, está escrito assim. Glória a Deus. Tendo escolhido o caminho da verdade, e os teus juízos tenho posto diante de Deus. O salmista expressou-se muito maravilhosamente. Ele disse: eu tenho escolhido o caminho da verdade, e os teus juízos tenho posto diante de mim. Meus amados, nós temos que fazer isso aqui, que o salmista diz. Escolher o caminho da verdade, os caminhos da fidelidade para com o Senhor, e pôr diante de nós sempre essa palavra. Glória a Deus. Salmista aqui no Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Gloriosamente, meus amados, é um salmo muito maravilhoso, e nós temos certeza que a sua misericórdia dura de geração em geração. Glória a Deus. E essas, meus amados, é algumas referências para nós podermos sempre estar atentos e saber que a fidelidade é uma das características do servo de Deus. Nós temos que ser fiel a Deus e também aqui na terra aos homens também. Vamos ver aqui no Salmo 33, versículo 4, o que o salmista escreveu. Diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e as tuas obras são fiéis. Glória a Deus. Porque aí o salmista expressou-se maravilhosamente aqui, meus amados, confirmando e dizendo: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Se Deus prometeu algo para você, pode ficar sabendo que Ele vai cumprir. Glória a Deus.
Deuteronômio, meus amados, 32, capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 4. Aqui, meus amados, é os cânticos de Moisés. Quando ele fez isso aqui, ele inclinou e disse essas palavras. Porque no versículo 32, no primeiro versículo está assim: inclinai aos ouvidos o céu, falai e ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui, Moisés estava, posso dizer, profetizando: escuta o que eu vou te dizer. E aí ele escreveu este versículo no número 4 e diz: ele é a rocha, cujas obras é perfeita, que todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, e reto ele é. Glória a Deus. É muito maravilhoso, meus amados, nós meditar assim na palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Eu amo meditar, tenho tempo, graças a Deus, para meditar. Vamos ver alguns outros versículos bíblicos. E para lhe falar, meus amados, nós sabemos perfeitamente que muitos exemplos de homens de Deus, de fidelidade para com Deus tem, e de Deus para conosco, através de Jesus Cristo, o qual ele enviou para nos tirar do cativeiro. Nós estávamos no cativeiro, no pecado, mas ele enviou seu Filho. Glória a Deus. Em Números, meus amados, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir ou de cumprir? Deus é fiel para cumprir tudo que ele nos diz, que ele diz que nos vai dar. Por isso, aqui o homem de Deus escreveu desse jeito: por acaso ele é filho do homem para que se arrependa ou que minta? Não. Ele cumpre tudo que ele lhe deu. Prometeu. Pode ficar esperando, pode descansar no Senhor, que ele vai lhe dar. Glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 16. Portanto, humilhais debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo e devido. Quando você entra em oração, quando você se humilha debaixo da mão do Senhor, que você se humilha nos pés do Senhor em oração, no tempo certo e devido, o Senhor vem acolher aquilo que você pediu. E ele é fiel e verdadeiro para cumprir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Mesmo nas nossas infidelidades, ele continua fiel na sua palavra, no seu agir e em tudo. Glória a Deus. Provérbio capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões. Inclina o teu ouvido. 21. Não a deixe, apartai-vos da tua boca, e os teus olhos guarda-os no íntimo do teu coração. Ele quer dizer o quê? Nós guardar a sua palavra para continuar fiel a ele e escrever na tábua de casa do nosso coração, para nós não esquecermos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, assim: mas fiel é o Senhor, que nos vos confirmará e guardará do maligno. Vendo aí, meus amados, como é maravilhoso? Grande é Deus. Em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso nós, servos de Deus, temos certeza que somos purificados e somos santificados, porque ele já purificou cada um de nós com o seu sangue lá no Calvário, e nós devemos obedecê-lo e praticar a justiça. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus
fiel e que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, os que o amam e os guardam, os seus mandamentos. Meus amados, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E com esse versículo, meus amados, eu dou por encerrado essa meditação, e que nós podemos realmente estar atentos a toda a palavra do Senhor. Porque, como ele diz no versículo 2 de Apocalipse, temos que ser fiel até a morte. E temos na certeza que ele nos dará a coroa da vida, certo? A nova vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Cristo, meus amados, um dos maiores exemplos de fidelidade para com o Pai e conosco, assim como seus apóstolos e os profetas andaram fiel perante Deus, nós devemos andar também perante Cristo e perante os homens da terra, dando, meus amados, cada dia e cada hora mais testemunho que nós somos verdadeiramente servos de Deus. E que essa condição aqui de ser fiel é uma das tais que o mundo vai ver na vida de cada cristão. Não vamos, meus amados, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não vamos dar mau exemplo para que venham falar que nós não somos servos de Deus. Porque o servo de Deus bom e fiel é aquele que faz o povo ver que nós somos luz e sal da terra, para que eles venham também querer servir ao Senhor nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Meus amados, que venham a se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos com mais pessoas, para que venham a meditar nessas palavras. Não sou pregador, como costumo dizer, mas eu sou um meditador nessa palavra maravilhosa, porque toda a vida, meus amados, que nós abrimos essas palavras, Deus está falando conosco, cada dia e cada hora. Isso entra dentro do seu lar, com toda a providência divina. A tua necessidade seja suprida, se a enfermidade seja curada, se a seta maligna seja desfeita, se há falta de pão, o Senhor venha a te saciar, pois o Senhor é maravilhoso e bendigno, e todas as coisas que levantares contra ti não prosperarão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.